Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa tarde, bom dia ou boa noite para você que está nos acompanhando. É uma alegria estar mais uma vez com você na nossa 15ª aula. 15 aulas já. E na aula passada a gente falou sobre o sobrenatural, o natural, para a gente começar a entender o que é ser santo. Como é que eu estou, como é que está a minha vida de santidade. E a gente viu que tem coisas que são movidas pelo natural, mas tem coisas que só os santos fazem, ou só quem está caminhando na santidade faz, que é movido pelo sobrenatural, ou seja, movido por Deus, que é a fonte de todo o sobrenatural. Então, a gente viu também que Cristo ensinou como é que a gente age sobrenaturalmente. Ele é a videira, nós somos os ramos. E ele disse, permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E a gente viu também que quando a gente peca mortalmente, é como se a gente tivesse, nós mesmos como ramos, estamos nos arrancando da videira. A gente está se separando de Deus. E quando a gente se separa de Deus, a gente não consegue agir de maneira sobrenatural. Ou seja, em pecado, uma alma jamais vai conseguir alcançar a santidade. Em pecado, a alma está presa na morte. Está presa na morte. Só que, antes de aprofundar essa questão do pecado mortal, a gente precisa entender muito bem essa relação no estado de graça, o papel de Cristo, da redenção, como é que a gente foi criado. Então, de maneira bem resumida, eu vou falar aqui dos 3 momentos que marcam a nossa relação com Deus. Então, primeiro momento, nós somos criados. Nós somos criados por Deus. E nós somos criados por Deus para um fim sobrenatural. Então, quando a gente foi criado por Deus, a gente estava em amizade com Ele. Então, a gente, naquela época, no princípio, nós somos criados para viver essa amizade profunda com Deus. O primeiro momento é quando Deus cria o homem. Nós somos criados por Deus para um fim sobrenatural. Não quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu era criança, eu era santo. Não se trata disso. Se trata assim, quando Deus pensou o homem, quando Deus criou o homem, antes de o pecado vir ao mundo, Ele criou o homem para estar numa amizade com Ele. Ele criou o homem para participar dos bens divinos. O plano original, o plano original de Deus. Aquilo que São Paulo, em 1 Coríntios, diz. Ele criou o homem reservou para o homem aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem acendeu ao coração humano, que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, na nossa criação, na nossa originalidade, a gente estava na amizade com Deus. Mas aí acontece o segundo momento. Acontece uma grande tragédia para a humanidade. O pecado entra no mundo. O pecado, que no Gênesis é explicado, que entrou no mundo por meio de Adão e Eva, mas ele marca a humanidade. Ele mancha a humanidade e acontece aquilo, né? Permanecei em mim, porque eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer. Até o surgimento do pecado, Adão e Eva permaneceram no Jardim do Éden, ou seja, na presença do Senhor. Uma vez que eles pecaram, eles foram expulsos do Éden, eles se afastaram do Éden. E a humanidade passou todo o tempo, todo o seu percurso, tentando, de maneira imperfeita, recuperar a amizade com Deus. Era por isso que eles ofereciam sacrifícios. Foi por isso que Abraão ia sacrificar seu filho Isaque.
É por isso que cada um dos patriarcas foi agindo ali, sempre tentando, os profetas, os juízes, os reis, e fazia um templo, e fazia a Arca da Aliança, sempre tentando reatar essa amizade com Deus. Só que o que acontece? O pecado era muito grande. Deus criou o homem para se regozijar nele, em Deus, para participar dos bens divinos, e o homem rejeitou. Isso é uma ofensa muito grande para Deus. E nós, seres humanos, somos incapazes de reparar essa ofensa, ou seja, de resolver esse problema, de pagar essa dívida. Aí entra em cena o terceiro momento. Deus, misericordioso como Ele é, Ele sabia disso tudo. O ser humano não tem condição de... Eu não quero que ele continue oferecendo esses sacrifícios imperfeitos, que nunca conseguem aplacar o meu coração de verdade. Eles vão sempre estar com essa dívida, esse pecado, essa dívida que não dá para ser paga. Então Deus coloca em ação o seu grande plano de redenção. Ele manda o seu Filho único, vem por meio da Virgem Maria, ele se torna homem, ele cresce e ele morre na cruz. Então, o papel de Jesus é esse, é o da redenção. Como diz São Paulo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado era grande e Deus fez algo exageradamente grande, infinitamente maior. Bastava um ato de vontade, bastava o querer de Deus e a dívida estaria paga. Mas Ele quis, não, eu vou mostrar como é que eles devem se comportar, como é que eles devem amar. Então Ele fez algo exagerado para os nossos padrões, infinitamente maior do que nós merecíamos. Ele mandou que o Filho dele se humilhasse, se tornando homem, e se humilhasse sofrendo aqui, nascendo pobre, sendo perseguido, sendo injustiçado, e chegar ao cúmulo, ao absurdo de morrer como criminoso numa cruz, o próprio Deus. Então, nesse grande sacrifício redentor de Cristo, o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, antes e depois de Cristo, foi pago. Então já não há uma incapacidade. É como se a humanidade estivesse andando e tivesse caído num poço muito profundo. E aí você perdeu a capacidade de se comunicar com o mundo exterior. E aí a única maneira que a gente se comunicava era de maneira imperfeita. Às vezes jogava uma pedrinha lá em cima, às vezes jogava um pedaço de arbusto, às vezes vinha um vento, derrubava alguma coisa lá dentro. Era sempre uma maneira imperfeita. Com o sacrifício de Cristo, é como se Cristo fizesse o quê? Colocasse uma escada naquele poço. Ele colocou a escada. Olha, agora já é possível se comunicar com Deus. Já é possível sair desse poço, desse fosso do pecado. Então Deus pagou a dívida para nós. Nós que estávamos presos no pecado, Deus pagou. É por isso que a igreja ensina que não existe nenhuma graça sobrenatural que não seja concedida por Cristo, porque Ele concedeu a maior de todas. Então toda graça, todo ato sobrenatural, ou seja, todo ato que foge ao natural, todo ato de amor verdadeiro que a gente faz, a causa desse ato é Cristo. Ah não, mas eu pedi intercessão a Santa Teresinha. Mas Santa Teresinha rogou a Jesus. Ah não, eu pedi a Nossa Senhora, mas foi por meio de Cristo. No final das contas é Cristo quem age. Os santos, Nossa Senhora, são grandes auxiliadores para nós. Mas sempre é por causa de Cristo. Por isso que Ele diz, permanecer em mim, sem mim nada podeis fazer. Só que tem um detalhe, usando a figura, né, do poço e da escada, lá que vai até o fundo do buraco. Quando Jesus morre na cruz, Ele não tira a gente do buraco e transforma a gente em santo. Ele nos dá a graça, que é chamada de graça santificante. Ou seja, Ele pagou
A gente tinha uma dívida e ele pagou aquela dívida. A gente não está mais amarrado pelas correntes do pecado. Só que a gente precisa sair do poço. A gente precisa botar um pezinho na escada, a mão, e a igreja ensina que a graça santificante, que é essa graça obtida por nós por meio de Jesus na cruz, ela não opera, ou seja, ela não faz, ela é. Ela nos devolve a dignidade de filhos de Deus. Herdeiros da promessa, herdeiros de Deus. Mas ela não nos torna santos, porque Deus quer a nossa cooperação. Ele quer que a gente reconheça o sacrifício do seu filho, e Ele quer que a gente haja com amor. Então a gente precisa agir. E isso é ser santo. Eu entendo que eu estava condenado. Eu entendo que eu não tinha salvação, mas Jesus veio, perdido, morreu por mim e agora eu não estou mais perdido. Isso. E eu preciso me derramar de amor por Cristo. Me derramar de amor por Cristo. E por isso, cada vez mais na minha vida, depois de toda essa explicação, teológica, eu preciso ter essa consciência que eu preciso cada vez mais ser parecida com Cristo. Querer. Tudo se resume nisso. Eu tenho que ter isso na minha cabeça. Se isso não ficou claro ainda, mas assim, até no automático eu preciso começar a treinar isso, para que depois isso possa ir entrando dentro do meu coração, porque não existe outra saída, da minha vida, porque assim, se eu ficar com esse pensamento aqui também terreno, eu estou acabado, eu estou acabada, eu preciso entender que eu preciso caminhar com Cristo e ponto final, meu casamento precisa caminhar com Cristo, eu como mulher, eu preciso cultivar uma amizade com Deus, eu preciso enriquecer a minha alma. Acho que a gente não pode, Leonardo, de forma alguma cair mais nesses pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que acabou de ouvir essa aula, nos pensamentos que nós somos do mundo. Eu não posso mais ter esses pensamentos, a gente vai para uma missa, o padre vai lá, explica tudo que está lá na palavra de Deus, e eu sair a mesma pessoa. Eu não posso ser mais a mesma pessoa, ter esses mesmos pensamentos, pensamento mundano. Não, eu vou morrer e eu vou me encarnar. Tem que aproveitar a vida. Eu vou aproveitar a vida. A música, deixa a vida me levar, a vida leva. Eu não posso, meu irmão, minha irmã, eu não posso ter esses pensamentos, Meu pensamento precisa estar ligado a Cristo. Para quê? Para que eu me torne, para que eu seja parecido com esse Cristo, porque eu tenho uma alma, e essa alma precisa ser salva, A gente não morre e ali acabou. Minha vida não acaba aqui. Minha vida é além, Como a história de Kiara, como o Léo falava no vídeo, na aula anterior, aquela menina, Não, eu estou feliz porque eu tenho uma alma, eu estou feliz porque eu vou me encontrar com Deus, Então, e aí, Léo, o que significa permanecer em Cristo, O que significa eu permanecer na graça, Dá essa explicação. E aí? E agora? Eu entendo que a minha vida precisa ser essa, uma vida ligada a Cristo, uma vida que eu quero me parecer com Cristo. Mas assim, Léo, como é que eu vou permanecer na graça? Como é que eu permaneço na graça? Vamos lá agora para a explicação Entra algo que é uma dúvida muito comum, Santa Teresa d'Ávila, Entra algo que é uma dúvida muito comum. Assim, que é... ok, então, para ser santo eu preciso me exercitar a agir sobrenaturalmente. O santo é aquele que dá uma motivação sobrenatural aos seus atos, de maneira constante. Ok, para agir sobrenaturalmente, eu não, assim, se eu estou no pecado, eu não consigo agir sobrenaturalmente. Então, para ser santo, é só eu não viver no pecado, eu viver na graça. Porque quando eu estou no pecado, eu quebro minha comunicação com Deus. É isso mesmo? Não. Para ser santo, como diz a expressão, o buraco é muito mais embaixo.
Então pode parecer que para ser santo basta romper com o pecado mortal. Não, romper com o pecado para permanecer em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Porque isso é o começo do caminho de santidade, mas, como diz a expressão, para ser santo, o buraco é bem mais embaixo. Permanecer em Cristo é a nossa obrigação. Para ser santo eu preciso fazer aquilo que eu não tenho a obrigação de fazer. Eu preciso fazer muito mais. Então, a gente vai começar a ver agora aquilo que é o percurso. A gente está vendo, se a gente fosse fazer uma viagem, né? Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é esse aqui. Que é o quê? Permanecer na graça. Eu estou na graça, eu comecei minha viagem. Mas e qual é o ponto de chegada? Sabe assim, o que significa ser santo? Para onde é que eu vou? Eu sei que é permanecer na graça, mas permanecer na graça não é ser santo, é só começar a jornada. Para onde eu vou? Para onde eu vou? É aí que entra em cena, né, meu amor? Sim. É aí que entra em cena a sabedoria de Deus se manifesta por meio dos seus santos. E a gente vai ver um pouquinho dessa sabedoria, ou melhor, muito dessa sabedoria, aqui, né, com Santa Teresa d'Ávila. E você, inclusive, falou para mim que isso aqui foi algo sobrenatural. Sim, totalmente. Né? Algo bem prático, né, para nós, que são as moradas do Castelo Interior. Aqui não é um curso, né, Léo? Das moradas do Castelo Interior. Nós não estamos dando um curso das moradas. E a gente falou que a gente precisa ir atrás da vida dos santos, por quê? Porque eles percorreram esse caminho já. Então a gente não tem que ficar batendo cabeça. A gente pode olhar para o santo e, nossa, olha, Santa Teresa percorreu esse caminho assim. São José Maria Escrivá, Santa Teresinha, São Francisco. E aqui, o Espírito Santo concedeu uma grande graça a Santa Teresa d'Ávila, que iluminou a inteligência dela de uma forma tal que mostrou, como nunca antes havia sido mostrado, e prático, né? De maneira prática, de maneira concreta, de maneira compreensível, como é que funciona essa relação da alma com Deus. E como é que funciona esse caminho de perfeição, esse caminho de santidade. Então a gente vai fazer, não é um curso sobre as moradas do Castelo Interior, mas como a gente está fazendo um curso sobre caminho de santidade no matrimônio, e nós temos um corpo, e esse corpo está preso, né, limitado aos sentidos, ajuda a entender, mas espera aí, como é? Como é que eu ando nessa trilha da santidade? Então a gente vai usar essa imagem, as imagens que Santa Teresa d'Ávila descreveu nesse livro, para a gente compreender, porque é importante ter uma noção do tamanho do desafio. Primeiro porque, como eu falei, muita gente tem a impressão de que ser santo é simplesmente romper o pecado com o pecado mortal. Eu não peco mais, estou na graça, ok, sou santo. Não. Segundo, porque tem outra noção, que ser santo é impossível. E a gente pode, e realmente o desafio para ser santo é grande. É impossível naturalmente, com as minhas forças, com as forças de André, nem eu nem ela conseguimos ser santos. Mas Deus quer que nós sejamos santos. E eu compreendendo o tamanho do desafio, eu vou poder dar meus passos, um por um, abrindo minha graça, pouco a pouco. E eu vou levar esse caminho com a seriedade que precisa ser levado. Ser santo não é um hobby que você faz, não, eu gosto de ver jogo de futebol, eu gosto de ser santo. Então quando eu tenho tempo, eu vou parar para ser santo. Não, ser santo é uma coisa que tem que mover a sua vida. E a gente vai ver, se a gente não tiver a noção do desafio do que significa ser santo, a gente não vai entregar essa energia toda. Sim. Então, Léo, até agora, o que foi que aconteceu conosco, né? Porque nós vamos entrar no Castelo Interior, né? Uhum. Então, até agora, você que está aí nos assistindo e nós que estamos aqui, a gente abriu os olhos, né? Vimos aquela luz. A gente está, digamos assim, fora do castelo. Nós estamos aqui fora do castelo. Então, nós entendemos que existe um Jesus que morreu por nós, né? Morto de cruz, né? Sacrificou a vida dele por nós. Deus que mandou seu Filho amado, olha o tamanho do amor dele por nós. Nós entendemos que nós não somos aqui da Terra, nós não somos terrenos, também não somos extraterrestres, né? Não é isso, gente.
né? Mas nós entendemos o quê? Que existe um céu que nos espera. Entendemos que nós temos uma alma, nós temos um espírito e que não somos somente carne, né? E que essa alma precisa ser alimentada. Nós entendemos também que nós precisamos cultivar uma amizade. Qual é a minha maior amizade? A amizade com Deus. Uma amizade com Deus, uma amizade que Ele faz parte da minha vida. E precisamos romper com esse pecado, com aquilo que está me destruindo por dentro. Às vezes são pecados até pequenos, né? Ele está ali me movendo o tempo todo. Só que a minha vida não é movida pelo pecado. Ela tem que ser movida por Deus. Ela precisa depender de uma graça sobrenatural, que é a graça que vem de Deus. Só que aí, Léo, nós agora precisamos entrar no castelo, né? E somente na próxima aula. Então, nós estamos no caminho, de repente a gente encontrou, viu lá de longe esse castelo. E agora, né, na próxima aula, fiquem aí na expectativa, que vai ser a 16ª aula, nós vamos falar com as palavras de Santa Teresa d'Ávila, né? Como é que eu entro no castelo? Porque eu não quero mais fazer parte aqui de fora. Meu irmão, não queira fazer parte daqui de fora, queira estar no castelo, queira entrar no castelo. Então, esse apelo que nós fazemos aqui a vocês, né? Tanto você que é casal, que está nos assistindo, ou você sozinha, né? Então, vamos caminhar, vamos crescer, né? Dependendo dessa graça de Deus. Então, Léo, até a próxima aula, aula, entrando no castelo, se Deus quiser. Deus abençoe.